Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que mesmo? Sobre André Claudati, Sérgio Sardi, Paulo César Carbonari, José Clóvis de Azevedo e Edgar Zanetin. Vamos falar um pouquinho sobre esses cabras aí. O André Claudati põe-se a pensar sobre a questão: qual a utilidade da filosofia? Uma questão que, tal como usualmente posta, no sentido de seria a filosofia prática? Ou qual sua utilidade para a produção de bens materiais? Isto é, qual seu benefício instrumental para a vida comum? Acaba recebendo a resposta paradoxal de que é, enfim, algo inútil. A filosofia é a ciência com a qual, sem a qual, o mundo permanece tal e qual. Como piada, muitos brincam dizendo que filosofia é a ciência tal com a qual o mundo permanece tal e qual. É algo em que pese sua jocosidade, lembra-nos Wittgenstein e a visão da utilidade negativa da filosofia como crítica da linguagem. Mas a pergunta pela utilidade da filosofia tem outro sentido e alcança outro resultado além desse negativo. Pois a verdade buscada pela filosofia não é apenas um achado crítico negativo. A filosofia, diz Claudat, busca dar solução a tipos específicos ou especiais de problemas. Seu objetivo no artigo apresentado neste livro, nessa obra aqui, que é A Filosofia e seu Ensino, Desafios Emergentes, o de mostrar em que consiste a peculiaridade da investigação filosófica, sem pretender que seja uma resposta normativa do tipo é assim que deve ser a filosofia, por meio de um exemplo, o da investigação de um problema peculiar a respeito das cores e as insuficiências de certa tese em pretender resolvê-lo. O resultado é o esclarecimento de em que consiste uma investigação conceitual orientada pelo propósito de esclarecer aspectos situados à nossa frente, em que pese obscurecidos por certo encantamento gerado pela linguagem ordinária, do que se segue certa utilidade, a de permitir que não caiamos em tais armadilhas atrapalhadas, que parece sugerir a utilidade da investigação conceitual para além dos domínios da própria filosofia. Cientistas e mesmo o homem comum igualmente interessados na verdade certamente podem reconhecer algo de bom nisso. Não ser iludido dessa maneira certamente descaldar algo importante e útil, já que nos capacita a enfrentar melhor múltiplas situações difíceis na vida. Já o Sérgio Sardi, em O Filosofar entre o Racional e o Irracional e outros devires do pensar, contribuições para repensar o método e o sentido do ensino da filosofia, contribui com o debate sobre o ensino da filosofia, enfatizando de forma instigante o caráter singular de todo pensar filosófico. Segundo Sardi, a história da filosofia é uma história de sucessivas tensões com o silêncio e de criação de linguagens, de modo que o que estava sempre em jogo era o devir da linguagem e da própria razão. Ora, esse percurso tortuoso pode fazer-nos suspeitar de que ainda não sabemos o que significa pensar e, logo, também o que significa aprender a pensar. Sardi aponta algumas pistas na seção 3 do seu artigo, apresenta de modo algo aforismático o que pretende por linhas gerais de alguns processos cognitivos e ou de construção de sentido. São 21 sugestões de atividades práticas e atitudes frente à própria atividade do pensar. A seção 4 retorna ao tema já objeto de vários estudos seus, a filosofia com crianças. Sua reflexão, entretanto, certamente não se resume ao pensar com crianças, mas ao pensar filosófico em geral. A seção 3, Desafios Contemporâneos à Filosofia, Filosofia e Sociedade, há artigos versando sobre filosofia e sociedade, isto é, sobre a articulação entre o ensino da filosofia e os diversos temas de interesse social, sociedade, política, meio ambiente, ciência, bioética e éticas profissionais, direitos humanos. Paulo César Carbonari trata em seu artigo da articulação entre o ensino da filosofia e a educação em direitos humanos. Reflete sobre as disposições contidas nas diretrizes curriculares para curso de filosofia, dentre as quais ressalta a ênfase no desenvolvimento da competência do exercício da crítica filosófica com a promoção integral da cidadania e com o respeito à pessoa dentro da tradição de defesa dos direitos humanos, afirmando que, segundo essas diretrizes, a atitude de respeito aos direitos humanos não pode ser considerada estranha à prática da filosofia, fazendo parte, portanto, do que devemos entender como uma atitude filosófica. Conclui afirmando que a filosofia e a educação em direitos humanos justificam seu lugar no ensino superior como lugares de reflexão, o que explicaria também a exigência de os direitos humanos serem tomados como competência a ser desenvolvida pelos estudantes dos cursos de filosofia. Já o José Clóvis de Azevedo e o Edgar Zanetin, refletindo sobre os saberes que possibilitam reinventar a escola, convida os leitores a refletir sobre a experiência e a perspectiva de uma nova escola cidadã e a ideia da escola como espaço de invenção e construção da vida como obra de arte, uma perspectiva influenciada nesse aspecto por Foucault.
ressaltam adiante que há dois caminhos distintos. Um deles baseia-se numa gnosiologia, no estudo do conhecimento especulativo, idealista, mas seus resultados são a formação de um ser humano coisificado, passivo e instrumentalizado. O outro, crítico e reflexivo, tem sua referência, entre outros autores, no pensamento do marxista Antônio Gramsci. O desafeto aí do Olavo de Carvalho, mas que ele usa amplamente para orientar a nova direita tupiniquim. Embora também nas contribuições diversas de críticos como Michel Foucault, bem como na teoria da educação de Paulo Freire. A seguir apresentam as ideias de Boaventura de Souza Santos, cotejadas com passagens também de Gramsci. O pensamento de Paulo Freire é então avaliado ao tratarem do tema pedagogia da libertação, destacando algumas coincidências não incidentais entre suas visões. Seu objetivo final é alcançar propostas concretas que façam da escola um espaço possível de práticas pedagógicas que guardem coerência com pressupostos humanizadores. Ao final, resume a experiência de Porto Alegre de uma escola cidadã, tida como indicativo da possibilidade de se reinventar a escola em seus aspectos estruturais, administrativos, curriculares, pedagógicos e, fundamentalmente, epistemológicos, na perspectiva de uma educação que promova condições para a elevação da dignidade humana. Então é isso aí, isso é um pouquinho dessa obra, a filosofia e seu ensino, desafios emergentes, da categoria 6, ensino da educação de jovens e adultos, da disciplina de filosofia, essa obra aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 369 inscritos no nosso canal, 370 agora. Agradecer também aqueles que eram outra, por conta de um conteúdo outro, passam aqui, deixam a sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube, seja em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.